Estamos vivendo o tempo da Quaresma, estamos aqui na Arquidiocese de São Paulo, pela Rede Século XXI, para você de todo o nosso Brasil, vivendo mais um programa Igreja Presente. Quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E já quero no início do programa pedir para que, se você tiver alguma opinião, tiver alguma dúvida, quiser falar sobre algum assunto aqui conosco no programa, é só você mandar um e-mail para nós, igrejapresente@rs21.com.br. Pode usar o telefone também, viu? 0 operadora 19 3871 9620. 3871 9620. Estamos aqui com o nosso cardeal, Dom Odilo Peruchera, que é arcebispo aqui de São Paulo. Dom Odilo na Quaresma, mais uma vez, bem-vindo aqui. Obrigado por nos receber no programa aqui na Arquidiocese. Muito obrigado. É um prazer estar com você e também com vocês, nossos ouvintes e telespectadores que nos prestigiam nesse nosso encontro Igreja Presente, e faço votos que também hoje tenham um bom proveito no nosso programa. Isso. Dom Odilo, eu quero retomar o assunto da campanha da fraternidade, que muitas pessoas estão vivendo com responsabilidade essa campanha da fraternidade, mesmo assim outros parece que às vezes esqueceram, estão levando tão a sério, e muitos até ouvindo pela primeira vez, Dom Odilo. Antes, é claro, de deixar claro para você que nós vamos falar sobre o Evangelho do dia também. Mas a Igreja Católica vai vivendo a campanha da fraternidade aqui no Brasil, falando sobre igreja, fraternidade, sociedade, e com um lema que se coloca a serviço: eu vim para servir. É bom nós retomarmos o assunto no dia de hoje, Dom Odilo. A campanha de fraternidade vai avante, né, durante todo esse tempo da Quaresma. Depois, evidentemente, que continua a temática a se prolongar ao longo do ano. O tema é muito importante e coloca justamente em questão a missão da Igreja na sociedade. A Igreja está aí para testemunhar o Evangelho. E o Evangelho do Reino de Deus é Evangelho de justiça, caridade, solidariedade, bondade, respeito, paz. Então, a relação da Igreja com a sociedade é uma relação de serviço a estes bens do Reino de Deus, para que se possam concretizar sempre mais. Mesmo se não todos entram na Igreja, porém, recebendo este apelo do Reino de Deus, a mensagem do Reino de Deus, vivendo esses valores do Reino de Deus, já estão nele, né? Já estão sendo discípulos do Reino de Deus também. A Igreja está a serviço. Eu vim para servir. Como Jesus, portanto, veio para servir, a Igreja está no mundo para servir. Servir a quê? Servir ao Reino de Deus, servir ao Evangelho e servir à humanidade no bem do Evangelho. Portanto, viver bem a campanha é importante para a gente sempre, de novo, recordar atitudes e questões básicas de vivência da nossa fé. É importante que a nossa fé não fique alguma coisa simplesmente, digamos assim, privada. A nossa fé é vivida eu e Deus e mais ninguém. Precisa saber se realmente está vivendo com Deus, né? Porque a nossa fé é necessariamente eu, Deus e os filhos de Deus, né? Então, eu e Deus, Deus e eu e os filhos de Deus. Então, minha relação com os outros filhos de Deus tem tudo a ver com a relação com Deus. Não posso ter uma boa relação com Deus sem também estar atento à relação com os outros filhos de Deus. Portanto, eu sou irmão, e isso Jesus deixou muito claro no Evangelho. A campanha de fraternidade nos aponta sempre de novo para esta dimensão da vivência da nossa fé cristã. E aponta neste ano para justamente nós sermos agentes de fraternidade na sociedade, que a sociedade precisa muito. Nós temos muita violência, muito ódio, muita discriminação, tem fermentos de violência, né, que não são bons, fermentos de desrespeito à pessoa, de indiferentismo, como o Papa denunciou na sua mensagem para a Quaresma deste ano. Então, a campanha de fraternidade toca em questões muito importantes. Eu convido vocês a continuarem a viver bem a campanha, a procurar ler, se aprofundar, se interessar no tema da campanha. Dom Odilo, o senhor falou agora há pouco aqui dessa relação da pessoa, ela só com Deus e Deus só com ela na cabeça dela. E eu quero até aproveitar um tempo que a gente frequentemente faz aqui no programa, esse tempo de catequese aqui também. Eu já ouvi muita gente, tem gente que está lá do outro lado do vídeo agora, que vai pensar junto comigo, dizendo assim, que no sacramento da reconciliação, nesse tempo de Quaresma, que até a gente pode
procurar o sacerdote, o padre, para fazer uma boa confissão. Tem muita gente que fala assim, não, a minha confissão é direto com Deus. Eu não vou, não converso com o padre, não converso com ele, não vou lá confessar com ele. Olha, o professor me fez lembrar disso, onde tem muita gente que vai e pensa por aí. Então, é claro que a nossa confissão tem a ver direto com Deus, a gente precisa justamente se encontrar com Deus, pedir o perdão, se arrepender sinceramente e diante de Deus manifestar o desejo, o propósito de a gente mudar, melhorar, crescer, né? Não repetir as mesmas coisas erradas que a gente fez. Porém, a nossa confissão direto com Deus não é um conceito católico. Não, a Igreja Católica não ensina isso. A Igreja Católica ensina que a nossa confissão para com Deus se faz através da Igreja. São as palavras de Jesus aos apóstolos: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não os perdoarem não serão perdoados. Então, é justamente o sentido sacramental da Igreja, né, e do irmão, né? Deus age em mim através da Igreja, através do irmão. A Igreja, a comunidade de fé que testemunha as obras de Cristo, a salvação de Cristo, o perdão de Cristo, também para mim. Por isso, o padre, nesse caso, é ministro de Jesus Cristo, que é nosso reconciliador com Deus, e através do ministro de Jesus Cristo, também o reconcilia com a Igreja, com a comunidade dos fiéis. Então, repetindo, isso de dizer, eu confesso diretamente com Deus, não é coisa católica. A Igreja Católica não ensina assim. A Igreja Católica ensina que nós devemos confessar, sim, sacramentalmente, através do ministro do sacramento do perdão, através do sacramento do perdão, sinal, Jesus Cristo que se faz presente de maneira simbólica, de maneira, diria quase como um instrumento através do ministro, que ali concretamente me diz a palavra de perdão. Deixa eu continuar a catequese aqui. O senhor também se confessa? Claro que me confesso regularmente, sim, como não? Porque as pessoas em casa às vezes pensam que o cardeal não se confessa, que o padre não se confessa, que o papa não se confessa. Confessa. E todos eles se confessam, né, Dom Odilo? Claro, é prática regular também do papa, do bispo, do padre. Bom, esse tempo de catequese que a gente vive aqui no programa é muito gostoso. Sobre o Evangelho do dia, a gente vai vendo que Deus entregou seu Filho único por tanto amor que Ele tem por nós, que Ele entregou o próprio Jesus para nós, Dom Odilo. Aqui este Evangelho nos traz, eu diria, a questão central, né? Porque Jesus foi até a cruz? Porque Jesus morreu na cruz? Precisava? Morreu na cruz por nós, mas quem mandou? Ele precisava? Foi Deus que obrigou? Não, Deus não obrigou. Mas tinha Jesus que morrer na cruz, não tinha outro jeito de fazer isso, de nos perdoar, ele podia dizer uma palavra, está tudo perdoado, morreu na cruz? Não, não tinha, ninguém obrigou. No entanto, Jesus o fez livremente. O Evangelho de São João nos diz algumas palavras que são, nesse caso, luminosas para a gente compreender o que de fato aconteceu, né? Primeiro, em relação a Deus, Deus não era obrigado a fazer, mas o fez por amor, por comiseração, por misericórdia, por amor a nós. Tanto Deus amou o mundo, nesse caso os homens, a nós, que lhes entregou seu Filho único, entregou seu Filho amado. Tanto amor por nós, entregou o Filho, né, para resgatar, salvar o pecador. Mas não podia salvar de outro jeito, manda uma multidão de anjos, resolve o problema. Não. O Filho veio, nos amou em nome de Deus até o fim, para nos conquistar no amor, na liberdade, na livre adesão. Deus não obriga ninguém, Deus não impõe nada a ninguém, mas nos quer conquistar no amor. Tanto Deus amou o mundo que lhes entregou seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. No Evangelho de São João, no contexto da última ceia, nós temos uma outra palavra. Logo no início da narração da última ceia, São João observa: tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como amou-os até o fim? Amou-os até as últimas consequências.
E para mostrar o amor, ele foi até a cruz, até o desprezo, até a morte na cruz, né? Até o aniquilamento humano, por amor, né? Tendo amado os seus, amou até o fim. E aí, justamente, prossegue a narração da última ceia, do lava-pés, e em seguida a paixão, né? Segundo São João. E nas cartas de São Paulo nós encontramos, né, o hino da carta aos Filipenses, né? Logo no começo da carta aos Filipenses, onde São Paulo também retrata justamente este amor, né, do filho que por amor ao pai que queria demonstrar o seu amor ao mundo, o filho vem ao mundo, assume a nossa condição mortal, ele sendo Deus, se esvazia da sua glória, ele se coloca ao serviço de todos, se faz servo de todos, se esvazia até mesmo da sua dignidade humana, diria assim, né? Porque foi reconhecido como escravo, servo de todos, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, quer dizer, a morte dos malfeitores. Por isso ele foi glorificado, elevado acima de todo nome, que todos reconheçam, ele é Senhor, né? Ele é o Filho de Deus, nosso Salvador. Então, é isso que explica, unicamente isso que explica, então, também a nossa redenção, a nossa salvação. Ninguém obrigou Jesus, nem o diabo obrigou Jesus, nem Deus obrigou Jesus, nem os homens obrigaram Jesus. Foi simplesmente o amor extremo, né? A loucura de amor, né, de Deus, do Filho de Deus por nós. O que, de outro lado, clama por correspondência. Se tanto Deus nos amou, também nós devemos amar a Deus como Ele nos amou. Muito bom. Não ajuda para encerrar o programa, bênção para todos nós. Pois é, hoje você falou muito pouco, falei sozinho. Hoje eu fiquei aprendendo mais do que comentando. Pois bem, vivamos bem a Quaresma, que isso possa nos ajudar a viver bem esse tempo de preparação à Páscoa, quando nós mais uma vez vivemos este mistério do amor de Deus através da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.